Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Carlos e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o assunto será os livros apócrifos ou deuterocanônicos e o cânon protestante. Nós vamos verificar aqui o porquê que esses livros não são considerados, né, pela Igreja Cristã Evangélica como livros inspirados. Tá? Vamos ver o que exatamente significa apócrifos ou deuterocanônicos, assim como também o que significa cânon. E dessa maneira nós vamos ver aqui o porquê que esses livros não estão no cânon evangélico protestante, da maioria das igrejas evangélicas, né, ou judaico-cristã. Apócrifos ou deuterocanônicos são aqueles livros que não foram aceitos como parte oficial das escrituras sagradas por determinada tradição religiosa e são considerados menos autorizados ou inspirados do que os livros canônicos, tá? Então são os livros que não estão inclusos ali na nossa Bíblia Sagrada e Evangélica. A palavra apócrifo vem do grego, que significa escondido ou secreto. Originalmente era usada para descrever textos ocultos ou não autorizados. E o apócrifo é usado para descrever algo que é de autenticidade duvidosa, não autêntico ou não autorizado. Né? No contexto religioso, refere-se a livros ou textos que não foram incluídos no cânon oficial das Escrituras Sagradas ou da Bíblia Sagrada. Deuterocanônicos. Por que deuterocanônicos? A palavra deuterocanônico combina o prefixo grego deutero, que significa segundo ou secundário, com o canônico, indicando que esses livros são considerados segundos em importância em relação aos livros que são canônicos. Tá? O deuterocanônico é uma palavra usada para descrever os livros que são reconhecidos como canônicos por algumas tradições religiosas, mas não por outras. Eles são considerados parte secundária ou posterior do cânon. Os livros deuterocanônicos são aqueles que são aceitos como parte das escrituras sagradas por algumas denominações cristãs, como a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, mas não são reconhecidas como canônicos por outras, como a maioria das igrejas ou das denominações protestantes. Né? Lembrando que apócrifo e deuterocanônico, geralmente a gente está se referindo a esses livros, né? Seja os livros apócrifos, sejam os livros deuterocanônicos. Quando nos referimos a eles, estamos querendo falar desses livros que não são considerados inspirados aí para os cristãos. Então, em resumo, os livros apócrifos são textos que não foram incluídos no cânon oficial das escrituras sagradas da Bíblia cristã pela maioria das tradições judaico-cristãs. No Antigo Testamento, os livros apócrifos também são chamados de deuterocanônicos pelas igrejas católicas e ortodoxas, pois são aceitos como canônicos por essas tradições, mas não por outras, né? Como as igrejas protestantes. No Novo Testamento existem também alguns textos considerados apócrifos, e é sempre bom nós trazermos em mente, quando estamos buscando entender esse conceito, que a Bíblia cristã ela não é um livro só, né? Com textos que estão disponíveis numa sequência de capítulos, né? De um até a sua finalização ali. Mas é uma biblioteca, é uma coleção de livros, é um compilado de vários livros, né? E a nossa Bíblia Cristã Evangélica, ela não está disponibilizada em ordem cronológica, tá bom? A própria Bíblia judaica também, a Taná, ela não está em ordem cronológica, mas ela é dividida por temas. Então, os livros são agrupados de acordo com seus temas e não de acordo com a cronologia, com os acontecimentos históricos de maneira cronológica, tá? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter lá como apócrifos, né, do Antigo Testamento, os livros de Tobias, os livros de Judite, os livros de Eclesiástico ou Sirácida, não vai confundir Eclesiástico com Eclesiastes. Temos o livro de Baruque e temos o livro de primeiro e segundo Macabeus.
No caso do livro de Tobias, conta a história de Tobias, um jovem que, com a ajuda de do anjo Rafael, entrou em diversas provas, né? No livro de Judite, relata a história ardente de Judite, que salva seu povo ao derrotar o inimigo geral Holofernes. No caso do livro da Sabedoria de Salomão, trata da sabedoria divina e da justiça frequentemente atribuída ao rei Salomão. O livro de Eclesiástico, ou Sirácida, é um livro de sabedoria e ética atribuído a Ben-Sirá. Baruque, uma obra que inclui cartas atribuídas ao secretário do profeta Jeremias, Baruque, é um poema sobre a sabedoria. Primeiro e segundo Macabeus registram a história dos Macabeus e da revolta judaica contra a opressão grega. Então, são livros que têm, sim, um valor histórico e até cultural muito importante para entendermos os acontecimentos e o contexto onde as coisas aconteceram. Mas tem algumas razões que nós veremos depois que tornam esses livros, a autenticidade, a datação e a origem desses livros um tanto duvidosa. No Novo Testamento teremos aí, por exemplo, livros como o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, enfatizando a busca pela sabedoria e conhecimento divino. Temos o Evangelho de Maria Madalena, que contém diálogos entre Jesus e seus discípulos, com ênfase no papel de Maria Madalena. Temos o Evangelho de Judas, que apresenta uma interpretação única dos eventos que cercam a tradição de Jesus, que cercam, a traição de Jesus, mostrando Judas de forma mais positiva. Temos Atos de Pedro e dos 12 apóstolos, que trazem narrativas sobre as atividades missionárias de Pedro e outros apóstolos. Temos Apocalipse de Pedro, que descreve visões do céu e do inferno, mostrando uma interpretação peculiar da vida após a morte. Temos o Evangelho de Felipe, atribuído a Felipe, discípulo de Jesus. Este evangelho apresenta uma série de ensinamentos e reflexões sobre temas como a criação, a ressurreição e a natureza da humanidade. Temos também, por exemplo, o Evangelho de Bartolomeu, atribuído a Bartolomeu, um dos 12 apóstolos. Esse evangelho contém ensinamentos e relatos de eventos da vida de Jesus, bem como reflexões sobre temas como a natureza da alma e a ressurreição. Como eu disse, são livros importantes para a compreensão cultural e religiosa, né? Tem uma narrativa histórica ali importante também. Mas do ponto de vista de espiritualidade cristã, ele não é considerado livros inspirados, tá? Então, canonicidade. O que significa canonicidade, né? Os livros canônicos, o cânon judaico, o cânon católico, o cânon protestante. O que significa canonicidade? Né? A palavra canonicidade deriva de canônico, né? E do sufixo idade, que indica qualidade ou estado, ok? Então, canonicidade refere-se à qualidade ou estado de ser considerado canônico. Qualidade ou estado de ser considerado canônico. Já a palavra canônico vem do latim canonicus, que significa de acordo ou uma regra, né? Ou de acordo com uma regra ou de acordo com um padrão. É derivado do grego cânon, que originalmente significava régua ou vara de medir, né? Significava originalmente régua ou vara de medir, mas passou a ser usado no contexto religioso para se referir a uma lista autorizada de livros sagrados, né? A uma lista de livros sagrados aí considerados autorizados, e por uma série de razões. Ou seja, então, do ponto de vista semântico, o canônico é usado para descrever algo que está de acordo com as regras, ok? Então, esses livros estão de acordo com as regras, de acordo com as normas ou padrões estabelecidos. No contexto religioso, refere-se a livros ou escritos que são oficialmente reconhecidos como parte das escrituras sagradas de uma religião. Os livros canônicos, eles não contradizem os ensinos, as tradições, os ensinos de Jesus, os ensinos dos profetas,
né? Os livros canônicos eles não vão contrariar o conceito original e essencial do Evangelho de Cristo. Essa é uma das razões, né, que nós vamos encontrar algumas dissonâncias nos livros aí dos apócrifos em relação àquilo que a Bíblia Sagrada, desde os primórdios, desde o início da Bíblia Sagrada, ela vem trazendo e confirmando através dos apóstolos, através primeiramente dos profetas e depois de Jesus e dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Quanto ao significado, quando um livro é escrito como canônico, em um contexto religioso, isso significa que ele é considerado parte oficial das Escrituras Sagradas e é reconhecido como autorizado e inspirado por Deus. Então, isso são livros canônicos. Os não canônicos são considerados não inspirados, né? Se tratam dos apócrifos, dos deuterocanônicos. E quando canônicos, eles são considerados inspirados, autorizados, de acordo com a tradição, de acordo com as regras, né? De acordo, no caso, com a tradição judaico-cristã e com as regras, né? Que tomam como base, como parâmetro o Evangelho de Cristo, a natureza de Deus revelada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Agora, uma outra questão: quais são as razões para a não inclusão desses livros chamados apócrifos, né, no cânon judaico e protestante? Nós acabamos de comentar agora que algumas das razões é a discordância que eles têm em relação à essência dos ensinamentos e dos preceitos judaicos e cristãos. Algumas das razões são questões de autoria e datação, rejeição pelos judeus, questões doutrinárias. Essa rejeição não era por acaso, não era aleatória, não era bel prazer, é porque provavelmente esses livros eles contrariavam aquilo que eles tinham como ensinamento, como tradição, que já era confirmado e reconfirmado ao longo dos séculos, né? Então a rejeição pelos judeus, questões doutrinárias, conteúdo teológico e doutrinário e aceitação tardia pela Igreja Católica. Nem mesmo a Igreja Católica que hoje os admite, os admitia de forma unânime inicialmente, né? Levou um tempo para ela aceitar esses livros ou assumi-los, né? E assumiram mesmo assim de uma forma um tanto forçada ou duvidosa, né? Olha lá, questões de autoria, datação e rejeição dos judeus. Alguns dos livros foram escritos muito depois dos livros do Antigo Testamento. E isso levanta dúvidas sobre a autoria e a inspiração divina desses textos. Segundo estudiosos, tais livros apócrifos do Antigo Testamento foram escritos em sua maioria, entre os séculos 3 e século I depois de Cristo. O século 3 antes de Cristo, entre o século 3 antes de Cristo e o século I depois de Cristo. E a comunidade judaica reconheceu que os dons proféticos cessaram em Israel antes dos livros apócrifos serem criados, serem escritos. Olha que interessante. Ou seja, quando os livros apócrifos surgiram, a Taná, a Bíblia hebraica, já era considerada um cânon fechado, ela já havia se concluído. Ou seja, a coleção de livros que compunham a Taná já tinham sido estabelecida e reconhecida como inspirados por Deus e pela comunidade judaica. Então quer dizer que esses livros chamados apócrifos aí do Antigo Testamento, eles surgem depois já do fechamento da Taná, do fechamento do cânon judaico. Então, ao que tudo indica, esses livros eles surgiram aí num gap que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, que é chamado de idade interbíblica, né, período interbíblico. Quanto à rejeição aos judeus, os livros apócrifos foram escritos em um período posterior, como acabamos de ver, após o encerramento do cânon hebraico, e não foram incluídos na coleção oficial dos livros sagrados judaicos. Os judeus que preservaram e transmitiram as escrituras do Antigo Testamento não aceitaram os livros apócrifos como parte da Bíblia hebraica, o que levanta questões sobre a autenticidade e a inspiração desses textos.
né? Entre as razões aí, nós não vamos ver citações de Jesus, Jesus fazendo referência, né, ou confirmando textos, né, mencionados nesses tais livros apócrifos aí. Essas razões, entre outras, contribuíram para a decisão de muitas tradições cristãs de não considerar os livros apócrifos como parte das escrituras inspiradas por Deus. A inclusão de livros no Taná, a Bíblia hebraica, foi um processo que ocorreu ao longo de vários séculos e não foi formalmente definido por um único conjunto de critérios. No entanto, alguns princípios gerais foram transmitidos pela comunidade judaica para determinar a canonicidade de um livro, e estes incluem antiguidade. Os livros considerados para inclusão no Taná deveriam ter sido escritos durante um período relativamente antigo, próximo ao tempo dos eventos descritos ou das figuras históricas envolvidas. Ok? 2. Conformidade com a tradição. Os livros deveriam estar em conformidade com a tradição religiosa e ética judaica exigida, conforme entendida pelos líderes religiosos da época. 3. Inspiração divina. Os textos considerados canônicos eram vistos como tendo sido inspirados por Deus, refletindo sua vontade e ensinamentos para o povo de Israel. E nós vamos verificar em alguns livros desses aí algumas contradições, algumas coisas que contrariam, né, os ensinos da comunidade judaica a princípio. Ponto 4, uso e prático comunitário, uso e prática comunitária. O uso prático de um livro pela comunidade judaica foram considerados importantes para sua inclusão no Taná. Livros amplamente aceitos e usados em práticas religiosas eram mais vulneráveis a serem incluídos. Unidade e consistência teológica. Os livros devem ser consistentes, os livros devem ser consistentes com a teologia e a cosmovisão judaica, evitando contradições significativas com outros livros aceitos. Então, por exemplo, dentro dos 66 livros, né, do cânon cristão evangélico, não há contradições. Você não vai encontrar textos que contradizem outros textos. Então, esses critérios, embora não sejam rígidos e absolutos, eles foram aplicados pela comunidade judaica para determinar quais livros deveriam ser incluídos no cânon do Taná. E aí começa a ficar muito claro por que esses livros não estão no cânon protestante, já que, como eu disse agora há pouco, o cânon protestante ele é constituído da Taná mais os livros do Novo Testamento que foram escritos pelos apóstolos, discípulos de Jesus. Tá? Então, nesse período interbíblico aí, bíblico, é que acontece o surgimento desses apócrifos aí do Antigo Testamento, então não faz sentido o uso dele dentro da nossa confissão de fé. Os livros apócrifos, né, conteúdo teológico doutrinário é o tema. Os livros apócrifos contêm ensinamentos e práticas que não são consistentes com os padrões doutrinários e teológicos do restante das Escrituras. Alguns desses ensinamentos incluem, por exemplo, a oração pelos mortos e a doutrina do purgatório. Nós não veremos em nenhum momento Jesus afirmando ou confirmando isso, tampouco seus apóstolos, né? E quando nós vamos ver na Bíblia judaica, nós vamos ver Deus recomendando para que o povo hebreu lá no passado não fizessem invocações aos mortos. Tá? Quanto à aceitação tardia pela Igreja Católica, a Igreja Católica nem sempre aceitou os livros apócrifos. Os apócrifos não foram admitidos oficialmente pela Igreja Católica em um concílio universal até 1546, olha como eu estava dizendo, né, como eu disse logo no começo, até 1546 no Concílio de Trento, ou seja, mais de 1500 anos depois que os livros foram escritos, e foi uma reação contrária à Reforma Protestante, olha interessante, né? Ele foi escrito, a Igreja Católica foi admitir esses livros oficialmente 1500 anos depois
né, com 1500 anos de história, 1546 anos de história, é que esses livros foram aceitos oficialmente e como uma forma de contrariar a reforma protestante. Antes disso, houve debates e opiniões, obviamente, divergentes dentro da igreja sobre a autoridade desses livros, desde os dos primeiros anos, né? Mas não era oficialmente aceito pela igreja cristã. Por exemplo, o Concílio de Roma, em 382, no ano 382, presidido pelo Papa Damásio I, e o Concílio de Hipona, em 393, promulgaram listas de livros que incluíam os apócrifos, né? Posteriormente, o Concílio de Cartago, em 397, confirmou esses mesmos livros como parte das Escrituras. Então, custou para a própria Igreja Católica aceitá-los, admiti-los oficialmente, né? Muito tempo depois. Esses concílios foram importantes para estabelecer a aceitação dos apócrifos como parte do cânon das Escrituras na Igreja Católica. O evento da Reforma, né, protestante, destaca um ponto importante da história do cânon bíblico, mostrando como a aceitação dos livros apócrifos pela Igreja Católica ocorreu em um contexto específico e como parte de sua resposta às mudanças teológicas e sociais da época. E o que foi a Reforma? A Reforma protestante teve início no século XVI, com as ações de Martinho Lutero. O evento, né, foi um marco, né, um marco frequentemente citado Então, esse evento da Reforma é um evento muito importante, né, que é quando Martinho Lutero ele prega na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, né, as 95 teses, as famosas 95 teses de Lutero. E isso teve como resultado, né, a separação, o rompimento, né, da Igreja Católica, uma divisão ali, resultando na formação aí da Igreja Cristã Protestante. Então acontece uma divisão nessa época da Reforma, e eles dizem Reforma por uma série de razões que não vale a pena a gente entrar agora, isso aqui é só para contextualizar um pouco, mas nós veremos futuramente isso na história da Igreja, nós vamos estudar a princípio a Bíblia, e nós veremos depois a história da Igreja de uma forma mais linear, cronológica, tá? Se aprofundando nos eventos importantes aí da história da Igreja. Em resumo, o cânon protestante é a coleção de livros que compõem a Bíblia nas tradições protestantes. Ele difere do cânon católico, que inclui os livros apócrifos. O cânon protestante do Antigo Testamento segue a lista judaica, que não inclui os livros apócrifos. Portanto, o Antigo Testamento da Bíblia protestante tem 39 livros, enquanto a Bíblia católica tem 48 livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é comum tanto às tradições católicas quanto protestante e consiste de 27 livros. Né? O cânon protestante do Novo Testamento é idêntico ao cânon católico. A diferença principal entre os cânones está no Antigo Testamento, onde os livros apócrifos são incluídos pela Igreja Católica, mas não pelos protestantes, pela Igreja Protestante. Ok? Então é interessante como os apócrifos foram incluídos aí 1500 anos depois de Cristo e como uma reação, né, contrária aí à reforma protestante, à divisão da igreja cristã, né, entre igreja católica, e aí a partir da data de 1540 e alguma coisa, esqueci a data aqui, deixa eu verificar certinho, 1546, então
inicia-se aí o movimento protestante ou a igreja evangélica, cristã evangélica para nós aqui no Brasil. O cânon protestante é a junção da Taná com o Novo Testamento. Ficou claro isso? Então, gente, é por essas razões que os livros apócrifos ou deuterocanônicos não estão inclusos aí no cânon protestante, na Bíblia protestante. Então, nem a própria Igreja Católica, a princípio, os admitiam, justamente pelas dificuldades aí de reconhecê-los de reconhecer a autenticidade desses livros, tanto por doutrinas que contrariavam as tradições cristãs e judaicas que resultaram no movimento cristão a partir de Jesus Cristo, que era um judeu. Jesus não era romano, ele era judeu, né? Então ele seguia, antes dele cumprir a sua missão ali na cruz do Calvário, ele estudou sim a Taná, ele aprendeu a lei, os preceitos segundo o judaísmo, ali onde ele teve a formação, mas a missão de Jesus foi vir e iniciar um novo tempo, uma nova era, né? Então, a partir dele, as coisas mudaram tanto aqui no reino físico, na nossa dimensão, quanto no reino espiritual. Houveram grandes mudanças quando o sangue de Jesus toca a terra, quando Jesus grita na cruz, dá os seus últimos suspiros, dizendo que tudo estava consumado. Mudanças profundas aconteceram, tanto na nossa dimensão quanto nas dimensões espirituais. Jesus, quando ele ressuscita, depois ele declara: todo poder me é dado nos céus, que são as dimensões espirituais, e na terra. Né? Então, nós cristãos, nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos. E temos os ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos como uma continuidade do Antigo Testamento, que foi entregue ao povo hebreu através da lei, através dos profetas, através de Moisés no Antigo Testamento. Então, no período interbíblico aí, que leva mais ou menos um período de 400 anos, é que surgem os tais livros apócrifos e deuterocanônicos, e muitas das doutrinas que estão contidas ali contradizem tanto a Taná, contrariam, né, tanto a Taná, como contrariam também os ensinos de Jesus Cristo e seus apóstolos. Então é por isso que a igreja cristã evangélica não os inclui desde os primórdios, desde Jesus, desde a era apostólica, há 2.000 anos atrás. É por isso que a igreja não toma os apócrifos como regra, como livros inspirados. E a própria Igreja Católica, até 1546, não os admitia como livros de autoridade para ensino de espiritualidade cristã. Tá ok, pessoal? Então, Deus abençoe a tua vida. Espero que tenha sido útil esse conteúdo para a tua compreensão dos porquês aí, né? O que significa, por exemplo, né, o apócrifo, os livros deuterocanônicos, qual é o significado de cânon, né? O que significa cânon, tá? Eu espero que também vocês tenham compreendido por que esses livros chamados apócrifos e deuterocanônicos não são incluídos na Bíblia cristã evangélica. Deus os abençoe e até o próximo.